Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre dois autores, que são o John Bates Clark e o Francis Edworth. E esses autores são autores que trabalharam em locais diferentes. O Edworth em inglês, o John Bates Clark americano, e eles procuraram utilizar sua análise econômica partindo de uma análise matemática para desenvolver determinados conceitos econômicos através de gráficos e equações. Então, o primeiro conceito que foi muito útil, muito importante, foi o conceito que Francis Edworth desenvolveu de curvas de diferença. Espero que seja possível ver as curvas de diferença aqui. Aqui, no capítulo onde Edworth fala das curvas de diferença, está a utilização daquela história clássica de Robinson Crusoe. Né? Então, o livro clássico de Robinson Crusoe serve para ilustrar a divisão de trabalho e de dinheiro entre Robinson Crusoe e Sexta-feira. Sexta-feira é o nativo que Robinson Crusoe, ao sofrer um naufrágio, encontra numa ilha deserta. Obviamente não está tão deserta assim, porque existe um nativo, Sexta-feira, e os dois passam a interagir, onde um passa a trocar com o outro. Crusoe tem dinheiro, Sexta-feira tem força de trabalho, então os dois vão interagir de forma a fazer trocas. Pelo conceito de curvas de diferença, o Robinson Crusoe tem essas curvas de diferença, 1, 2 e 3, em algarismos árabes, né? Onde na curva 1, o Robinson Crusoe está em cima do ponto D e o ponto A estão em cima da curva 1. Em cima da curva 2 está o ponto B, em cima da curva 3 está o ponto C. Já o Sexta-feira, ele tem esses algarismos romanos, 1, 2 e 3, onde o ponto A fica na curva de diferença 3 do Sexta-feira, o B fica em cima da curva de diferença 2 e os pontos D e C ficam em cima das curvas de diferença 1. Quanto mais se vai avançando, maior é o bem-estar, maior é a utilidade, tanto para a Sexta-feira quanto para Robinson Crusoe. O que se vê, então, claramente é que eles estão avançando em direções diferentes. Né? Na curva 1, 2 e 3 do Sexta-feira, os pontos D e C estão em cima da curva 1, logo o ponto B é superior, porque está em cima da curva 2. E o ponto A é mais superior ainda, porque está em cima da curva 3. Para o Robinson Crusoe é o contrário. O ponto A está em cima da curva 1, para Robinson Crusoe, portanto é um ponto inferior. Em cima da curva 2 está o ponto B, em cima da curva 3 está o ponto C. O D também está em cima da curva 1, para o Robinson Crusoe. Portanto, os pontos D e A são pontos inferiores para o Robinson Crusoe. Então, por essa estrutura de curvas de diferença, primeiro, o Edworth, ele pensava em fazer o quê? Em demonstrar que as pessoas podiam ter utilidades diferentes a partir do consumo diferente de bens, né? Tanto o Sexta-feira nesse caso, quanto o Robinson Crusoe nesse caso. Então, o Edworth, ele pensava exatamente na lógica de que as curvas de indiferença, elas devem ser dispostas no gráfico para mostrar todas essas possíveis possibilidades de distribuição de consumo. E quanto mais distante de uma origem, maior será a satisfação que os consumidores vão extrair ao consumir mais bens. Dá para ver que nesse sistema simples, entre Sexta-feira e Robinson Crusoe, os consumidores vão tentar sempre consumir o máximo, só que o desejo de um pode ser contrabalançado pelo desejo do outro, já que em um determinado momento a quantidade de produtos disponíveis ao consumo é fixo. Né? Então existe essa restrição, se um quiser consumir mais, o outro tem que consumir menos, e vice-versa. Então,
Se nós partirmos desse princípio que em um determinado momento a quantidade de consumo vai ser fixa, então, porque a quantidade de produtos da economia não pode ser aumentada, então o que, que a gente vai ter? A gente vai tentar distribuir entre os diferentes integrantes dessa sociedade como o consumo vai ser aumentado. Isso significa que para um melhorar, o outro precisa necessariamente piorar? Não necessariamente, né? Utilizando esse exemplo de Robinson Crusoe e de Sexta-feira, que são duas pessoas que estão isoladas numa ilha, então tudo que eles produzirem vai ser consumido entre os dois, essa estrutura de curvas de diferença pode nos mostrar algumas coisas bem interessantes, que é o quê? Quando eles produzem alguma coisa, na ausência de desperdícios de tudo aquilo que eles produzirem, eles vão ter que dividir esse consumo. Como será feita essa divisão de consumo? Essa divisão de consumo pode ser feita de forma nós estarmos no ponto A, no ponto B, no ponto C ou no ponto D. O que acontece se nós estivermos no ponto D? No ponto D, tanto o Sexta-feira estará em cima da curva número 1, quanto o Robinson Crusoe estará em cima da curva número 1. Então, eles estão produzindo bens e serviços e estão consumindo no ponto D. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que o que acontece se eu sair do ponto D e for para o ponto C? No ponto C, o Robinson Crusoe atinge essa curva número 3. Obviamente, o 3 para o Robinson Crusoe, por ser superior a 1, é algo que vai gerar mais bem-estar para o Robinson Crusoe. No ponto C, ele estará consumindo mais, estará extraindo mais bem-estar do que no ponto D. E para o Sexta-feira, não altera nada, né? Para o Sexta-feira, o ponto D e o ponto C são indiferentes. Por quê? Porque ele estará em cima dessa curva de consumo 1, portanto, para o Sexta-feira, tanto faz, está no ponto D quanto no ponto C. Mas para o Robinson Crusoe, não. O Robinson Crusoe sempre vai preferir o ponto C ao ponto D, porque no ponto C ele está em cima da curva de diferença 3, que gera mais bem-estar e mais consumo para o Robinson Crusoe. Então, significa o quê? Se pela negociação ambos disserem vamos sair do ponto D e vamos para o ponto C, significa que há uma melhora de alocação de bem-estar nessa sociedade. Por quê? Porque um melhorou e o outro não piorou, o outro continuou igual. Então, o ponto C é superior do ponto de vista de bem-estar ao ponto D. E quando há essa superioridade, a gente chama isso de Pareto superior. Então, o ponto C sempre é preferível ao ponto D. Mas pensem no seguinte, ao invés de a gente sair do ponto D para o ponto C, o que aconteceria se a gente saísse do ponto D para o ponto A? O ponto A é um ponto em que o Robinson Crusoe estaria na mesma curva de diferença, essa curva aqui, número 1, só que o Sexta-feira não estaria mais na curva de diferença número 1, ele ia para a curva de diferença no ponto A, seria a curva de diferença no ponto número 3. Então, ele estaria numa curva de diferença superior, o que significa que do ponto D para o ponto A não muda nada para o Robinson Crusoe, ele continua em cima da mesma curva, mas muda muito para o Sexta-feira. O Sexta-feira vai melhorar bastante de bem-estar, porque ele vai atingir uma curva de consumo superior. Então, esse ponto A é um ponto que para o Sexta-feira é superior ao ponto D. E como para o Robinson Crusoe é indiferente, então a gente pode dizer que o ponto A é também um ponto Pareto superior ao ponto D. Então, o ponto D tem 2 pontos Pareto superior, o ponto C e o ponto A. A única coisa que diferencia entre os pontos A e C é que para C as coisas melhoram. Para o Robinson Crusoe e para o Sexta-feira continuam iguais. Para o ponto A as coisas melhoram para o Sexta-feira, mas para o Robinson Crusoe continuam iguais. O que a gente pode dizer então do ponto B de bola? O ponto B de bola é um ponto interessante, por quê? Porque aqui, no ponto D, o Sexta-feira está na curva de diferença número 1 e o Robinson Crusoe está na curva de diferença número 1. O que acontece no ponto B de bola? O Sexta-feira está na curva de diferença número 2 e o Robinson Crusoe está na curva de diferença número 2. Então, ambos melhoraram ao mesmo tempo com relação ao ponto D. Se ambos melhoraram ao mesmo tempo, ninguém piorou, mas também ninguém ficou igual. Ambos melhoraram. Então, o ponto B é um ponto superior ao ponto D.
O ponto B, portanto, é um ponto não apenas é Pareto superior, como também é preferível ao ponto D, né? É um ponto onde as trocas são feitas e se atinge mais eficiência. Como é que a gente descobre quais são os pontos de maior eficiência? Quando as curvas se tangenciam. No ponto D, as curvas estão se cortando. Então, não é um ponto de eficiência, está havendo algum tipo de desperdício. Por quê? Porque se eu estou no ponto D e eu for para o ponto A, no ponto A as curvas estão se tangenciando e há uma melhora de bem-estar. Sexta-feira melhorou. Se eu estou no ponto D e vou para o ponto C, as curvas também estão se tangenciando no ponto C e há uma melhora de bem-estar. No ponto D, B de bola, também há uma melhora de bem-estar porque as curvas estão se tangenciando. Só que com relação ao ponto D, ambos melhoraram ao mesmo tempo. O que significa que a gente tem um fenômeno bem pitoresco, bem interessante. E esse fenômeno é o que a gente chama de ponto ótimo de Pareto. Aquela reta que liga os pontos A, B e C, a gente chama de curva de contrato. Por quê? Porque é uma reta que mostra todos os pontos ótimos de Pareto. O que são pontos ótimos de Pareto? Os pontos ótimos de Pareto se devem a esse economista italiano chamado Vilfredo Pareto, que olhou o conceito de curva de diferença de Edworth e criou a caixa de Edworth, que é aquilo que a gente viu nesse gráfico, e se a gente criar um retângulo aqui, né, aqui e aqui, a gente vai ver que é a interação de duas pessoas consumindo dois produtos ou utilizando dois insumos, e essas pessoas vão extrair bem-estar. Essa reta aqui é a curva de contrato, porque ela liga todos os pontos que são ótimos de Pareto. O ponto D não é um ponto ótimo de Pareto, porque há desperdício e há perda de bem-estar no ponto D de dado, certo? Então, a ideia básica é que nós teremos a ideia criada pelo Edworth e melhorada por Vilfredo Pareto, que é a ideia de que duas pessoas em uma sociedade onde elas produzem e trocam, elas podem gerar bem-estar e podem chegar aos pontos que são chamados ótimo de Pareto, que é a ideia de que os consumidores, fazendo trocas voluntárias, olhando para o preço desses bens, olhando para suas taxas marginais de substituição, ou seja, olhando para a lei de Gossen, né, a primeira e a segunda lei de Gossen, que mostra a utilidade marginal do consumo de cada bem, e também olhando os preços desses bens, essas pessoas vão trocar livremente, e essas trocas ocorrerão de forma livre até se atingir um ponto ótimo de Pareto. Esse ponto pode ser o ponto A, o ponto B ou o ponto C. Mas o mais importante de tudo é que essas trocas são voluntárias e as pessoas conversam umas com as outras, tentando descobrir o que é melhor para si mesmo. Então, por isso, o ponto ótimo de Pareto é atingido, pode ser o ponto A, o ponto B ou o ponto C, não interessa qual dos três. E o mais importante do ponto ótimo de Pareto é que, quando ele é atingido, não há como mudar a alocação de recursos, a não ser que alguém piore. Quando se atinge o ponto ótimo de Pareto, significa o quê? Significa que, a partir desse ponto, qualquer mudança, alguém vai piorar com relação ao que está nesse momento ocorrendo. Então, a ideia é, as trocas, ao serem voluntárias, elas ocorrerão e essa interação entre duas partes vai ocorrer até que se atinja um ponto que é ótimo de Pareto. Essa contribuição do Edworth é uma contribuição muito importante e que, até hoje, norteia o estudo do bem-estar e o que mostra a superioridade de uma estrutura onde a gente tem uma estrutura em que as trocas são voluntárias e uma economia de mercado que é baseada em trocas voluntárias, ela vai fundamentar um aumento do bem-estar em comparação
a uma economia onde uma das partes tem o poder soberano de decidir como será a alocação de recursos, né? Esse é um ponto muito importante, porque na economia onde há um comando e um controle central, o processo de troca dificilmente consegue atingir um ótimo de Pareto em função da incapacidade de uma economia de comando central calcular as utilidades marginais de substituição e os preços dos bens, porque em uma economia centralizada a tendência é os preços não poderem ser alocados de forma a refletir de forma fidedigna o bem-estar, o desejo de consumir de cada consumidor individual. Bem, só por essa contribuição, já a importância do Francis Edworth seria enorme para a economia. Entretanto, o Edworth tem outras contribuições para a economia. Outra contribuição muito importante parte da teoria do duopólio. A teoria do duopólio era bem conhecida entre os clássicos pelo modelo clássico do Cournot. O modelo de duopólio do Cournot mostra uma estrutura onde duas empresas têm poder de mercado e elas interagem de forma, elas dividirem o mercado entre si, e aí cada empresa teria uma determinada participação do mercado, e essa participação do mercado faria com que a demanda não fosse completamente contemplada, já que as empresas se aproveitariam do seu poder de manipular preços e manipular quantidades. Então, Edworth achou um pouco estranho, partir do modelo de duopólio de Cournot, ele criou um outro modelo, onde ele procura pensar na seguinte coisa. Ele imagina que, inicialmente, as empresas em um duopólio estarão numa posição onde o preço é esse aqui, PX, e aí a empresa duopolista cobra esse preço e tem essa quantidade Q1 de mercado. A outra empresa duopolista cobra o mesmo preço PX e tem essa quantidade Q2. E aí, uma das empresas pensa o seguinte: o que acontece se eu diminuir os preços? Se eu diminuir os preços, eu vou aumentar a quantidade que eu vou vender, enquanto que o meu concorrente vai continuar vendendo a mesma quantidade. Então, se eu diminuir o preço, eu tenho condições de tirar uma fatia maior do mercado e de contentar mais consumidores. Se essa empresa diminuir os preços, a outra vai pensar: eu também vou fazer a mesma coisa. Então, o modelo de Edworth pensa numa guerra de preços. Então, os preços vão cair, até chegar a um piso, que seria PY. O que seria esse piso, esse PY? A ideia do Edworth é que existe um preço, que é o preço que as empresas não vão cobrar menos do que esse preço. É exatamente quando a gente tem a receita marginal igual a custo marginal. Quando isso se iguala ao preço, a gente tem um preço de mercado competitivo. Quando a receita marginal se iguala ao custo marginal, mas isso é maior mas o preço é maior do que isso, então a gente tem um modelo oligopolizado, ou monopolizado, ou duopolizado. Ou seja, quando as empresas têm poder de mercado, seja duopólio, monopólio ou oligopólio, o preço é mais alto do que a receita marginal. Mas no mercado competitivo, o preço é igual à receita marginal, portanto é igual ao custo marginal. E aí, quando isso ocorre, as empresas estarão, no longo prazo, tendo lucro zero. Quando Edworth apresentou esse modelo, passou a haver uma crítica muito grande ao modelo de Edworth. Por quê? Porque o modelo de duopólio, onde os duopolistas vão diminuindo o preço para competir, isso significa que vai chegar um momento, quando o preço for igual ao custo marginal, que eles vão ter lucro zero no curto prazo. Por que eles estão diminuindo o preço? Para ganhar mais mercado do que o concorrente. Só que, quando esse processo de diminuir o preço atingir o preço mais baixo possível, toda a demanda vai se deslocar para aquela empresa que vai estar produzindo o menor preço. E essa concorrência vai fazer com que a guerra de preços chegue a um preço de mercado competitivo,
E aí o que acontece quando ambas as empresas estão cobrando o mesmo preço de mercado competitivo e estão tendo lucro zero? Vai chegar um momento que um dos duopolistas vai pensar o seguinte: ora, eu estou produzindo uma quantidade enorme de bens, estou tendo lucro zero, e o que acontece se eu diminuir muito a produção, mas cobrar um preço muito alto? Se o meu concorrente não conseguir satisfazer a totalidade da demanda do mercado ao cobrar esse preço de mercado competitivo e tendo lucro zero, significa que haverá consumidores que vão ao mercado, não encontram produtos, porque o meu concorrente já vendeu toda a produção que ele conseguiu vender, e vão querer consumir de qualquer jeito, vão até se submeter a pagar um preço mais alto para consumir esse produto. Então, se eu estiver cobrando um preço mais alto, eu posso ter lucro positivo, enquanto que meu concorrente tem lucro zero, e vender uma quantidade muito pequena, limitada, mas vender algo que me gere um lucro. Então, quando alguns dos monopolistas descobrir isso, pode ser que haja uma volta a esse preço PX. Um deles cobra o preço PX, enquanto que o outro está cobrando PY. O que está cobrando preço PX tem lucro positivo, o que está cobrando PY tem lucro zero. O que acontece? Depois de um tempo que a gente estiver cobrando PY, volta também a cobrar PX, e o processo de guerra de preços se inicia de novo, baixando cada um o preço mais até chegar a PY de novo. Bem, o que esse modelo nos diz? Esse modelo do Edworth é bem criticado por ser considerado um modelo que não é muito factível, né? É considerado um modelo que não parece ser o que ocorre na realidade, né? O modelo onde os duopolistas lutam uns contra os outros e eles acabam gerando um mercado competitivo, embora haja nesse mercado apenas duas empresas, é pouco factível. Poucos economistas acreditam que isso pode ocorrer, um duopólio acabando se comportando como uma concorrência perfeita. Então, é um modelo muito criticado. Basicamente, o modelo de Cournot, por ser um modelo estável, e mais tarde, quando foi criada a teoria dos jogos, se viu que o modelo de Cournot é o que na teoria dos jogos se chama de equilíbrio de Nash, ponto de equilíbrio de Nash. Então, o modelo de Cournot prevaleceu com relação a esse modelo de Edworth, que é um modelo onde há uma guerra de preços num duopólio, que não é algo que é considerado muito provável. Apesar disso, Edworth tem outras contribuições que são consideradas mais importantes para a teoria econômica, e uma das contribuições mais importantes do Edworth é a noção de produto marginal e de produto médio. Basicamente, Edworth utilizou esses conceitos. Produto total é aquilo que a empresa produz em sua totalidade. Produto médio é quando a empresa resolve dividir a produção total pela quantidade de funcionários que ela emprega. Então, ela vai ter uma ideia de quanto está sendo produzido por funcionário, produto médio. E existe o conceito que Edworth utilizou de produto marginal, que é o quê? Quando a empresa contrata um funcionário a mais, quanto a mais de produção que aumenta. Então, geralmente isso é muito útil porque a maioria das empresas considera o capital como sendo fixo, né? As empresas compram máquinas, compram equipamentos, alugam galpões para produção, local físico, e aí, depois que compra todo esse maquinário, não modifica mais a quantidade. Passa um tempo só contratando trabalhadores para o processo de produção. Então, o capital é parte de custos fixos, enquanto que o trabalho seria os custos variáveis, certo? Seria um insumo variável. A partir disso, a gente pode calcular a noção de produto marginal e produto médio. O que seria o produto marginal? O produto marginal é a quantidade de produção adicional quando um trabalhador a mais é contratado. E produto médio? O produto médio é a quantidade total de produção, ou seja, o produto total dividido pela quantidade de trabalhadores. Certo?
Dado esses conceitos, aí do outro lado do Atlântico, veio um economista chamado John Bates Clark, que é um economista americano, que trabalhou mais ou menos com esses conceitos na mesma época do Edworth. O John Bates Clark viajou para a Inglaterra, viajou para a Alemanha, estudou na Alemanha, e utilizando esses conceitos, ele voltou para os Estados Unidos, utilizando os conceitos de produtividade marginal do trabalho, para ver, no processo de produção, como é que se descobria quais seriam as melhores escolhas. Então, John Bates Clark pensou a ideia de uma função de produção, ou seja, a quantidade total de produção é função de capital e de trabalho, e no curto prazo o capital é fixo, já o trabalho eu posso variar, certo? Então, quanto mais eu vou adicionar a quantidade de trabalho, mais o produto da economia vai crescer, e aí eu vou ter que descobrir um conceito muito importante que foi criado pelo Edworth, que é a produtividade marginal do trabalho, né? O que a gente pode pensar em termos de produtividade marginal do trabalho? A ideia básica desse conceito é que, primeiro, a gente inicialmente não está produzindo nada, a produção cresce quando se contrata mais trabalhadores. No ponto X, eu vou ter um processo de produção onde a produção é crescente a taxas crescentes. A partir do ponto X, ela continua a ser crescente, mas a taxas decrescentes, até chegar no ponto Y. O que é que acontece no ponto Y? Se atinge o ponto de máximo. A partir disso, o processo de produção se torna, o produto passa a ser decrescente, né? O produto passa a cair, o que significa o quê? Eu estou contratando mão de obra demais e essa mão de obra demais está fazendo com que o produto comece a cair. Então, houve algum problema aqui, eu acho que eu estou contratando excesso de mão de obra pelo fato desse produto estar caindo. Então, como é que a gente vai descobrir uma quantidade ótima de trabalhadores? Será que é no ponto X que eu devo parar de contratar? Será que é no ponto Y, onde eu atingo o máximo de produção que eu devo parar de contratar? Quanto é que eu devo parar de contratar trabalhadores? Olhando mais para baixo, quando a gente pega os equivalentes a X e Y mais embaixo, o que a gente vê é que aqui MP é o produto marginal do trabalho e AP é o produto médio do trabalho. O X mostra que aqui, quando eu tenho um crescimento crescente, tanto o produto médio quanto o produto marginal do trabalho estão crescendo, né? Chega um momento, antes de eu chegar no X, que o produto marginal do trabalho chega a um ponto de máximo e começa a cair, enquanto que o produto médio continua subindo. O que acontece quando eu chego no X? A curva de produto total muda de declividade, né? Aqui eu tinha rendimentos crescentes, agora eu passo a ter rendimentos decrescentes, depois de passar o X, que é exatamente o momento em que a curva de produto marginal corta a curva de produto médio. Exatamente o ponto de máximo da curva de produto médio. Então, nesse ponto, o produto marginal corta a curva de produto médio. Certo? Muito bem. Dito isso, a produtividade marginal do trabalho ele começa a declinar antes da curva de produto médio começar a declinar, né? Então, por que isso ocorre? Porque mesmo quando eu estou continuando a contratar trabalhadores, vai chegar um momento que cada trabalhador a mais não está conseguindo contribuir tanto quanto o trabalhador anterior contribuía para o processo de produção. Então, para a gente descobrir qual é a quantidade de trabalhadores que nós devemos parar de contratar, é essencial que a gente dê uma olhada no salário. Então, o salário de equilíbrio é exatamente aquele que vai dizer quando eu devo parar de contratar trabalhadores, deve ser exatamente o ponto onde ele iguala a produtividade marginal do trabalho. Certo? Então, aqui, essa tabela me mostra um exemplo onde aqui eu tenho a quantidade de trabalhadores, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho a produção da empresa. Aqui, o produto marginal do trabalho,
O que seria o produto marginal do trabalho? Olha a produção. Ela está indo de 0 a 50. Quando eu contrato o primeiro trabalhador, ele passa a produzir 50. Então, o produto marginal do trabalho é a diferença do anterior para esse. Se antes eu tinha 0, agora eu tenho 50, então a diferença foi o produto marginal do trabalho, 50. Quando eu contrato o segundo trabalhador, a produção total passa a 90. Então, qual foi a diferença? De 90 para 50? É 40. Certo? Depois, quando eu contrato o terceiro trabalhador, a produção vai 120, a diferença de 120 para 90 é 30. Depois, o quarto trabalhador é 140, a diferença de 140 para 120 é 20. E por último, quando eu contrato o quinto trabalhador, a produção total é 150, menos a produção anterior, 140, é 10. Então, essa é a produtividade marginal do trabalho. É interessante notar que ele atingiu o máximo já no primeiro trabalhador e depois começou a declinar. Né? O custo da firma é fixo, que é o custo por capital, melhor pensar em custo da firma não como custo da firma, mas custo de capital, que é fixo, certo? E aqui é o custo dos trabalhadores. O que é que está me dizendo? Está me dizendo que cada trabalhador recebe um salário de 10. Então, o custo total de trabalhadores, quando tem um trabalhador é 10, 2 é 20, 3 é 30, 4 é 40, 5 é 50. Como os trabalhadores recebem o mesmo salário, que é 10, então só a quantidade diferente de trabalhadores é que vai me dar o custo de trabalhadores. E aqui é o custo total. Eu somo o custo de capital com o custo dos trabalhadores e eu tenho o custo total. Como é que eu devo descobrir qual a quantidade de trabalhadores que eu vou contratar? A ideia do John Bates Clark e do Edworth é o quê? Eu tenho que comparar o produto marginal do trabalho com o custo dos trabalhadores. O que acontece quando o primeiro trabalhador passa a trabalhar? A produção é 50, então ele contribuiu com 50. Qual é o custo que ele está tendo? Ele está propiciando um custo de 10. Isso significa o quê? Ao contratar esse trabalhador, eu tive uma produção de 50 e tive um custo adicional de 10. Se a gente pensar que cada produto está sendo vendido por 1, então a minha receita vai ser 50 vezes 1, e o custo está sendo o quê? 10 com trabalhadores e 30 com a firma. Então está sendo 40. Eu estou tendo o quê? Estou tendo 10 de lucro, né? O que acontece é se eu contrato o segundo trabalhador. A produção é 90, eu vou ter uma receita de 90, já que o preço do produto é 1, né? E o custo é 50. 90 menos 50 vai me dar um lucro de 40. Aqui, 120 menos 60, lucro de 60, 140 menos 70, lucro de 70, 150 menos 80, lucro de 70. Então, nesses dois, o lucro é igual. O que eu devo decidir? Contratar 4 trabalhadores ou 5 trabalhadores, já que o lucro máximo ocorre quando eu tenho tanto 4 quanto 5. Quando eu tenho 4 trabalhadores, meu lucro é de 70, 140 menos 70. Quando eu tenho 5 trabalhadores, meu lucro é de 70 também, 150 menos 80. Então, contratando 4 ou 5 trabalhadores, o lucro é igual. Como eu devo decidir? Tanto o John Bates Clark quanto o Francis Edworth, eles decidiram o seguinte: você tem que comparar a produtividade marginal do trabalho com o custo adicional do trabalho. Aqui o que é que está acontecendo? A produtividade está caindo, né? E o custo está subindo. Como eu devo, então, tentar descobrir? Primeiro, eu tenho que ver o custo de um trabalhador adicional. O custo de um trabalhador adicional é igual, é 10, né? Bom, quando eu tenho 2 trabalhadores, o custo total é 20, mas quando eu tinha 1 era 10. Então, o que mudou daqui para cá? 10. Daqui para cá mudou 10, daqui para cá mudou 10, daqui para cá mudou 10. Então, cada vez que eu contrato um trabalhador adicional, como o salário dele é 10, o custo adicional é 10. Então, eu devo comparar isso com o produto marginal do trabalho. Quando eu contratei 4 trabalhadores, a contribuição desse quarto trabalhador foi 20, e o custo dele foi o quê? Foi 10. Então, a receita adicional foi maior do que o custo adicional. Então, eu devo continuar contratando trabalhadores. Já quando eu contratei o quinto trabalhador, a contribuição dele foi 10 e o custo dele foi 10. Então, é aqui que eu paro de contratar trabalhadores.
quando a contribuição adicional do trabalhador é igual ao custo adicional do trabalhador. 10 igual a 10, então eu devo contratar o quinto trabalhador e o meu lucro total vai ser 70, certo? Muito bem. Por que então que eu escolhi o lucro de 70 com 5 trabalhadores e não o lucro de 70 com 4 trabalhadores? A ideia básica é que a gente vai olhar para as curvas de custo, né? Aqui, as curvas de produto marginal estão me dizendo o quê? O produto médio está caindo, enquanto que o produto médio está subindo, enquanto que o produto marginal já tinha começado a cair. O ponto de X me dá o máximo do produto médio, onde o produto marginal já é declinante. A gente viu naquela tabela que nessa tabela aqui, a gente viu que o produto marginal vem caindo desde o primeiro trabalhador contratado. Então, o fato do produto marginal estar caindo não deve ser muito importante para a nossa tomada de decisão. O que é mais importante? A gente tentar ver onde o produto marginal corta o produto médio. Isso sim é importante, que é exatamente no ponto X que vai me dar o quê? O ponto máximo de produto médio. Essa informação é muito importante, certo? E aí, sabendo dessa informação, a gente vai olhar para as curvas de custo, onde a gente vai ter o quê? Basicamente, a gente vai ter o seguinte. Olhando para as curvas de custo, a gente vai ver um negócio parecido com a estrutura de custos. MC é custo marginal, que ele cai até um ponto de mínimo, depois ele passa a subir, e AC é custo médio, onde ele cai e também passa a subir. Só que custo médio tem uma coisa parecida com o produto médio. O custo marginal corta a curva de custo médio no ponto onde o custo médio é mínimo. Da mesma forma que o produto marginal corta a curva de produto médio no ponto onde o produto médio é máximo. Então, esses pontos nos dão uma informação muito importante, que é o quê? Que é exatamente um ponto de eficiência da empresa. Ou seja, a empresa deve olhar a noção de eficiência olhando para a estrutura de custos e para a estrutura de produção. Se a gente está no mercado competitivo, a concorrência entre as empresas vai fazer com que os preços caiam até um ponto onde os lucros tenderão a zero, né? Então, o que acontece com a estrutura de custos quando os lucros tendem a zero? Quando os lucros tendem a zero, o mercado competitivo vai fazer com que esse trabalhador adicional que a empresa vai contratar para fazer com que a produção aumente acabe sendo igual ao salário que ele cobra. Então, essa noção de custo zero de mercado competitivo vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente descubra exatamente isso. Se eu tenho um mercado que ele não é competitivo, as empresas podem contratar, vão pegar capital, vão pagar juros por esse capital, e aí vão contratar trabalhadores. Quando vão contratar trabalhadores, a quantidade de trabalhadores está aumentando, aumentando, aumentando. Cada vez esse capital está sendo utilizado por uma quantidade maior de trabalhadores no processo de produção, e aí depois de um tempo, a quantidade de juros pagos pelo aluguel daquele capital vai ser completamente compensado e com as receitas de um mercado competitivo das empresas gerando lucro zero, isso significa que esse processo de produtividade marginal do trabalho caindo vão fazer com que vai chegar um momento em que toda a receita adicional que a empresa conseguir ao vender o produto adicional vai ser só para pagar salários, né? A mesma coisa pode ser vista se a gente pensar em mão de obra como sendo fixa e o capital como sendo variável, né? A gente vai ter uma quantidade
aqui de juros sendo pagos, e em cima os salários, né? Quanto mais eu tiver contratando capital para utilizar aquela mão de obra, vai ser esse mesmo processo, que a mão de obra vai estar sendo remunerada a uma quantidade que, até o momento em que a quantidade de capital contratado adicionalmente vai servir só para eu pagar os juros por esse capital, já que eu não vou conseguir, com a receita, pagar nenhuma quantidade a mais de salário. Então, a ideia básica é que aqui a produtividade marginal do trabalho está caindo até que o último trabalhador eu vou contratar, ele só vai gerar uma produtividade o suficiente para pagar o seu salário, e aqui é a quantidade de produtividade marginal do capital que está caindo até o momento em que a última máquina e equipamento que eu contratar ou comprar para a minha empresa só vai ser o suficiente para eu pagar os juros do empréstimo dessa quantidade de capital. Aqui, nesse segundo gráfico, é o capital que é variável, o trabalho é fixo. Aqui é o contrário. O primeiro gráfico é o trabalho que é variável e o capital é fixo, o que é mais comum, né? O gráfico A é mais comum do que o gráfico B. O gráfico B é pouco comum a gente ver esse tipo de gráfico, porque a tendência é que, geralmente, o capital seja fixo e o trabalho é que seja variável, certo? Então, a estrutura de custos ela vai ser muito útil para a gente pensar em termos de trabalhadores adicionais devem ser contratados ou não, até que momento, até que período. E o que a gente viu com a análise de produtividade marginal do Edworth é complementada pela análise de custos do Clark, ou seja, o custo marginal ele vai me dizer se eu devo contratar um trabalhador a mais ou não, pela contribuição desse trabalhador através do produto marginal, e o custo marginal vai ser o quê? Essa variação de custo quando eu contrato um trabalhador a mais. E não somente o salário desse trabalhador a mais, quando a quantidade de capital é fixa. Se eu penso em quantidade de capital fixa, estou só contratando trabalhadores adicionais, o salário desse trabalhador é o que vai me dizer onde é que eu devo parar de contratar trabalhadores, certo? No momento em que eu igualo a produtividade marginal desse trabalhador adicional com o salário desse trabalhador, que é o custo marginal de contratá-lo, aí sim, é nesse momento que eu paro de contratar novos trabalhadores, porque ao igualar produto marginal a custo marginal, eu tenho a conta que me diz o lucro máximo que essa empresa pode gerar. O que a gente sabe? Se o capital é fixo, eu vou contratar trabalhadores e a produtividade marginal vai ser decrescente, né? A gente viu anteriormente que tem um período onde a produtividade cresce, onde o produto cresce a taxas crescentes, mas chega rápido, a produtividade marginal chega rápido a um ponto de máximo e passa um bom tempo descendo, né? Então, a ideia é comparar essa curva de produtividade marginal com a curva de custo marginal, que é uma curva que também ela desce muito rápido, chega a um ponto de mínimo muito rápido e depois passa um bom tempo subindo. Então, a gente compara essa curva de custo marginal, que corta a curva de custo médio em seu ponto mínimo, com a curva de produto marginal, que corta a curva de produto médio em seu ponto de máximo, certo? E aí, e o que acontece no longo prazo? Bem, no longo prazo, em microeconomia, é um pouco diferente de macroeconomia, né? Em microeconomia, que é o que a gente está analisando nesse momento, no longo prazo, todos os insumos são variáveis. Então, aqui no curto prazo, a gente tem um negócio bem interessante. É o fato que, no curto prazo, eu tenho infinitas curvas de custo médio, essas curvas pequenininhas aqui, e no longo prazo eu tenho uma grande curva de custo médio. Essa grande curva de custo médio é uma curva envoltória, que ela envolve todas as pequenas curvas de custo médio, e a curva de longo prazo, ela me diz o quê? No longo prazo, eu tenho possibilidade de ter infinitas fábricas, né?
Então, o capital não é fixo, o capital é variável, assim como o trabalho. No longo prazo, essa é a diferença de microeconomia para macroeconomia. No longo prazo, na microeconomia, todos os insumos são variáveis. Então, eu posso aumentar a quantidade de capital que eu quiser, eu posso aumentar a quantidade de trabalho que eu quiser. Então, a curva de custo médio de longo prazo é essa curva envoltória, curva grande que envolve, está abaixo de todas as curvas de custo médio de curto prazo, e ela envolve essas curvas de custo médio de curto prazo. Então, por ser essa curva envoltória, curva de custo médio de curto prazo, o ideal é que a gente atinja o ponto de mínimo dela e a gente consiga ver a quantidade ótima de capital que é aplicada, que é exatamente nesse ponto de mínimo da curva de custo médio de longo prazo. Então, eu devo comprar ou vender máquinas e equipamentos, devo montar ou desmontar fábricas para tentar sempre contratar mais trabalhadores ou demitir trabalhadores para tentar atingir exatamente esse ponto, que é o ponto da curva de custo médio mínimo no longo prazo. É exatamente esse ponto aqui onde eu tenho um ponto de mínimo. Se eu tiver fábricas, quantidade maior de fábricas, mais trabalhadores, mais máquinas e equipamentos, o custo vai subir. Se eu tiver uma quantidade menor, o custo também vai subir. Então, esse custo mínimo aqui é o que eu devo procurar calcular para tentar atingi-lo. Esse é o custo que vai minimizar os custos de todo o meu processo de produção no longo prazo. Certo? Bem, é isso. A aula de hoje é essa. Espero que tenha ficado claro. E aí, com isso, a gente encerra esse capítulo sobre Edworth Clarke, e na próxima aula a gente vai analisar as contribuições de um grande economista inglês chamado Alfred Marshall, que ele utilizou todos esses conceitos de Clarke e de Edworth para dar suas contribuições, que são muito importantes. Alfred Marshall é economista neoclássico por excelência, que inaugurou e deu enormes contribuições que até hoje são muito importantes para a economia neoclássica. Então é isso, muito obrigado, tenham todos um bom dia e uma boa semana. Obrigado.